O Brasil assume hoje pela primeira vez a presidência rotativa do G20, o grupo das principais economias do mundo e mais a União Europeia e a União Africana. Tem um mandato de 1 ano e o objetivo do país é promover algumas pautas centrais como o combate à fome, pobreza e desigualdade, desenvolvimento sustentável, questão climática, reforma da governança global, como a ONU e o FMI, e os conflitos entre Rússia e Ucrânia, e também entre Israel e Hamas. O comando do bloco é considerado pelo governo brasileiro como uma das principais oportunidades de projeção internacional da terceira gestão do presidente Lula. Meu querido Felipe Monteiro, claro que esse é um posto rotativo, isso não é um posto por eleição, e chegou a vez do Brasil assumir esse comando. Não há dúvida que é uma posição de destaque para a diplomacia internacional do Brasil. Agora, eu não entendo muito, na medida em que o mundo é governado pelos Estados Unidos, que tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. E aí, dos Estados Unidos, vêm os seus asseclas, os seus países satélites. Grã-Bretanha, Alemanha, o Olaf Scholz deve ser o líder alemão mais insosso da história da Alemanha. E você tem também a França, Aí tem ali Portugal e Espanha, você tem os outros países do leste europeu, então tem Estados Unidos. Do outro lado, a China, com grande poderio econômico, o segundo maior orçamento do mundo. Os dois têm poder de veto. A Rússia, com um exército fortíssimo, não acreditem quando estou dizendo que ela está fraca, também tem lá o seu poder de veto. Então, você que gosta dessas reuniões em que o pessoal bate papo, conversa, o que se faz nessa reunião do G20 aí? Embora eu reconheça que é muito bom o destaque para o nosso país estar presidindo um grupo como esse. Mas qual a efetividade, já que a ONU está se tornando também como um local para reuniões insossas e cansativas regadas a chá e biscoitos? A gente está vivendo, Capês, uma crise das organizações multilaterais no mundo, Infelizmente, lembro quando começou a guerra Israel contra o Hamas, a gente noticiava sempre quando tinha reunião do Conselho de Segurança da ONU. Teve uma reunião do Conselho de Segurança da ONU na quarta-feira que ninguém falou nada, ninguém falou absolutamente nada. Ou seja, naturalmente, a ONU, por exemplo, falar da ONU aqui no começo, ela caiu em descrédito. Mas mesmo assim, é uma arena importante que pessoas que pensam diferente, países que estão em conflitos, conseguem olhar um para a cara do outro e conversar e dialogar. O único momento que eu vi a Palestina e Israel dialogando foi na reunião do Conselho de Segurança da ONU. E isso, gente, no momento de guerra, de conflito, não é pouca coisa, isso é muita coisa. Isso diz muito, isso é muita coisa. Agora, em relação ao G20, Capês, G20 é uma oportunidade que o governo brasileiro está vendo de colocar as pautas que o governo Lula defende, como desigualdade, diminuição da desigualdade, como reestruturação dos organismos multilaterais, como questão de países desenvolvidos pagarem, de certa forma, a conta do subdesenvolvimento dos países que estão no hemisfério sul, não é? Então, eu vejo muito mais como uma questão simbólica de projeção do Brasil, uma agenda pessoal do governo Lula, do que realmente uma efetividade por si só. E você, Cristiano Vilela, qual a sua visão? Eu vejo que é importante, sim, participar, claro, desse tipo de organização internacional. O G20, ele é o grande palco de debate, pelo menos, não vou dizer de decisões, porque não é de decisões, mas de debate, realmente, dos pontos importantes em nível global. Agora, eu vejo que o Brasil tem que aproveitar esse momento, essa oportunidade, talvez ter um pouco mais de visibilidade ocupando essa presidência transitória, para justamente marcar uma posição. Eu vejo que a presidência do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, o Brasil perdeu uma oportunidade histórica de marcar essa posição. E aí eu vejo que agora a gente vai ter uma oportunidade de 1 ano e o presidente Lula sempre foi muito interessado e nesse governo ele tem se mostrado ainda mais interessado com esse tipo de participação internacional, que é justamente para a ocupação desse espaço e para afirmar uma posição do Brasil. Eu não vejo
capacidade do Brasil, no contexto que vive hoje, de fazer grandes revoluções e de se tornar um ator principal. Mas eu vejo, sim, uma condição de, aproveitando o momento e as oportunidades, o país conseguir ter um certo protagonismo, ter uma certa participação e conseguir atrair elementos que sejam importantes para os interesses do Brasil.